Fala galera, tudo beleza, gente? Hoje vamos falar sobre funções oxigenadas. Eu escolhi esse assunto aqui para trabalhar na aula de hoje porque se trata de um conteúdo que é bastante cobrado no Enem, é um assunto de base para outros conteúdos e, além disso, quando cai isso aqui no Enem, costumam ser questões fáceis. Eu tenho falado muito com vocês sobre a importância de você colocar maior intensidade naquilo que é mais cobrado, naquilo que vale mais ponto na prova. E funções oxigenadas entram nisso aí. Agora, muitos alunos, eles ficam aqui muito preocupados porque parece que são muitas funções e ele não vai conseguir lembrar de todas na hora da prova. Então, o que eu quero fazer aqui hoje com você não é só comentar sobre o nome de cada função oxigenada, mas te trazer também uma forma que eu considero a mais eficaz para que você consiga, depois de meses de estudo, saber aqui cada função, identificar na substância. Beleza? Primeiramente, por que eu preciso conhecer as funções oxigenadas? Ou melhor, por que os químicos criam funções oxigenadas? Galera, aqui é com o objetivo de facilitar. Eu vou te mostrar como é que seria a sua questão do Enem, se não fosse esse conteúdo. Olha só, imagine se o Enem pedisse que você gravasse ou soubesse algo sobre cada substância orgânica do mundo. Ah, fale um pouquinho aí sobre o alfa-tocoferol. Ah, fale um pouquinho aí sobre a vitamina B, não sei o quê. E ele dá a substância lá e ele dizer, velho, como é que eu vou saber essa parada aí? Quer dizer, galera, não dá pra eu conhecer a substância só pelo nome e daí pela frente saber tudo sobre ela. É claro que tem algumas que são mais famosas, mas tem outras que não dá pra você saber. Quando eu tenho muitas substâncias para estudar, fica muito mais difícil. Daí o que os químicos fizeram tentando facilitar a sua vida, né? Eles agruparam as substâncias em grupos, dando origem às funções orgânicas. Cada função se refere a substâncias que apresentam propriedades semelhantes, apresentam pontos de sua estrutura de semelhança que vai caracterizar propriedades químicas e físicas semelhantes também. De forma que daqui para frente, galera, no momento em que eu estudo as funções, eu não começo a ver a substância de forma separada, como se cada uma fosse uma substância completamente única no mundo. Na verdade, cada um tem suas peculiaridades, mas a gente acaba perguntando apenas sobre os pontos em comum com substâncias das mesmas classes. Então, quando você me fala que uma substância é um álcool, velho, eu consigo imaginar algo sobre a solubilidade dela em água. Eu consigo imaginar algo sobre o tipo de interação que faz com a água, algo sobre o ponto de fusão e ebulição. Eu imagino que ela pode realizar reações de oxidação, reações de desidratação. Eu consigo visualizar muitas possibilidades para aquela substância só por saber de qual função ela faz parte. Então entenda que o estudo das funções orgânicas é uma forma de facilitar. E aí fica muito mais fácil para você reconhecer aquela substância e seus comportamentos e propriedades. Aqui nós vamos falar até o final da aula de 8 funções orgânicas. E para isso ficar um pouco mais fácil de você lembrar no dia da sua prova, tá bom? A gente vai dividir isso aqui em grupos. Apesar de ter aqui 5 tópicos no quadro de hoje, você vai abrir 4 caixinhas na sua mente. Eu costumo dizer que esse é o método das caixinhas, mas não é exatamente um método totalmente novo, mas é uma forma que eu gosto de ensinar para os meus alunos, para você chegar na prova e saber exatamente o que pode ser e o que não pode ser. Então, galerinha, primeiramente, nós vamos comentar sobre o grupo funcional hidroxila. O grupo funcional hidroxila caracteriza algumas funções orgânicas. Eu vou explicar isso aqui para você um pouco melhor, tá? Mas, primeiramente, eu tenho que dizer o que é hidroxila, né? A hidroxila é o grupo OH. Hidroxila é o grupo funcional. E a presença da hidroxila me indica qual função orgânica eu tenho naquela substância. Agora, nesse caso, você não olha apenas para o grupo funcional, mas você olha também aonde ele está ligado. A hidroxila está ligada a qual tipo de átomo, qual tipo de carbono. Então, para um grupo funcional, pode existir mais de uma função orgânica correspondente. Depende de como está ligado esse grupo funcional. E aqui eu trouxe 3 funções orgânicas com o grupo hidroxila. Beleza? No primeiro caso, a hidroxila está ligada a um carbono desse tipo.
Segundo caso, outro tipo de carbono. Terceiro caso, outro tipo de carbono. Então, para cada caso, eu tenho uma função orgânica diferente. A primeira função orgânica da gente, galera, acontece quando a hidroxila está ligada a um carbono que nós identificamos como saturado. É um carbono que só faz ligações do tipo simples, beleza? Lembre que saturado é aquele que só faz ligações do tipo simples. Quando a hidroxila está ligada ao carbono saturado, nós dizemos que a função orgânica é a função álcool. Olha só que a função álcool vai ser super cobrada dentre vários motivos. Um deles é justamente porque o termo álcool parece uma substância no nosso dia a dia, né? Parece que álcool é o nome de uma substância, mas na verdade não é. Para um químico, álcool é o nome de um grupo de substâncias. O nome de uma classe de substâncias. Substâncias contendo hidroxila diretamente ligado, depois eu digo porque eu destaquei o diretamente aqui, tá? Diretamente ligado a carbono saturado, eu chamo de álcool. Beleza? Primeiro ponto é isso aí, tá certo? Então aqui eu tenho um álcool. E existem vários tipos de álcool, tá? Tem o etanol, que é o mais comum, tem o propanol, o metanol, tem um bocado de álcool aí no mundo afora, tá certo? Então, aí seria uma outra aula para falar sobre nomenclatura, diferenciar cada um deles, mas aqui eu quero focar em reconhecimento da função. Então, carbono saturado com hidroxila é um álcool. Firmeza? Segunda possibilidade é a hidroxila estar ligada a um carbono que faz dupla. Eu vou pôr aqui que é um carbono insaturado, tá certo? Já que ele não faz apenas simples, é insaturado, né? E esse carbono, ele está fazendo pelo menos uma dupla ligação. Pelo menos não, desculpa. Está fazendo uma ligação dupla. Cuidado para você não achar que o carbono faz a dupla com a hidroxila. Não é. Com a hidroxila é uma simples mesmo. Mas vai ter aqui uma dupla com outro átomo. Então o carbono ligado à hidroxila faz uma ligação dupla para um outro lado com outro átomo. Quando isso acontece, essa função orgânica se chama enol. O enol corresponde à função orgânica em que uma hidroxila está diretamente ligada a um carbono insaturado. Firmeza? Aí é um enol. Segunda função orgânica já foi. Por fim, a terceira função orgânica, a hidroxila está ligada também a um carbono insaturado. Vocês lembram que esse símbolo aqui indica a você uma ressonância, na verdade, a aromaticidade. E nesse caso eu tenho aqui duplas e simples intercaladas. Então, esse carbono certamente faz uma dupla também. Ele também é insaturado. Só que é um caso especial, porque aqui, além de ser insaturado, que ele realmente é, mas é um carbono de um anel aromático. E quando está ligado a um anel aromático, quando se liga a um anel aromático, beleza? Diretamente no aromático, nós chamamos de fenol. Beleza, galera? Chamamos de fenol. Galera, primeiramente, vamos lá. Já comentei de 3 funções oxigenadas dentro das 8. E uma tacada só. Porque existe uma caixinha, galera, que você coloca 3 funções. E na hora de você diferenciar, fica muito mais fácil, porque você sabe que se tem hidroxila, só pode ser álcool, enol e fenol. Então o que eu proponho a você é que você coloque uma caixinha na sua mente em que estão as funções hidroxiladas, que contém hidroxila. Lá só pode caber álcool, enol e fenol. Prof, como é que eu vou lembrar que é o álcool, enol e fenol? Lembre que é tudo ol, tá bom? Lembre que é tudo ol. Então, as funções que terminam com ol são funções hidroxiladas, o álcool, o enol e o fenol. E o nome são até sugestivos. Eita, mordi minha língua. São até sugestivos. Álcool, lembra de o mais simples, né? Lembra que em quer dizer ligação dupla em nomenclatura? An simples, em dupla, em tripla. Então em vai te lembrar que tem uma dupla. A gente consegue criar algumas formas aqui de tornar isso um pouco mais simples pra gente. Tá bom? Então, 3 funções oxigenadas numa tacada só, tudo contendo hidroxila. E agora eu vou te dar alguns exemplos aqui para ver se você entendeu. A chance é que isso tem algumas pegadinhas aqui que você talvez não se ligue ainda, mas agora com o meu exemplo você vai se ligar.
Então vamos lá para algumas situações. A primeira delas. Essa substância aqui, você classifica como um álcool, um enol ou um fenol? 3 segundinhos. 3, 2, 1. Vamos que vamos. Aqui nós temos um álcool. Aqui nós temos um álcool. E a chance é que muitos acharam que seria um enol. Você achou que era um enol, gente? Fala a verdade. Conta pra mim. Vai, fala aí. Você achou que era um enol, né? Fala a verdade. Admita. É um álcool. Professor, por que é um álcool, professor? Porque você disse, professor, que se tiver uma dupla, é enol e aqui tem dupla, professor. Galera, calma aí. Não coloque palavras na minha boca, tá? Eu disse que se a hidroxila estiver ligada diretamente a um carbono que faz dupla, aí é enol. Lembra que eu falei do diretamente, com mais ênfase? Galera, a questão não é como é a cadeia, é como é o carbono ligado à hidroxila. Não estou aqui classificando cadeias. Eu estou olhando o grupo funcional. Está ligado a qual carbono? Você concorda que esse hidroxila aqui está ligada a esse carbono? Concordo, prof. E você concorda que esse carbono só faz ligações simples? Faz uma simples para cá e 2 hidrogênios. Então, se só faz ligações simples, você pode falar que é um carbono saturado e por isso é um álcool. Se a hidroxila tivesse ligada a esse carbono ou a esse, aí é outra história. Aí seria enol. Porque o ponto, galerinha, é a hidroxila está ligada a qual carbono e não está em qual cadeia. Está em qual carbono? Essa é a nossa pergunta. Então aqui tem uma cara danada de enol, né? Mas na verdade é um álcool. Tá certo? Próximo exemplo. Vou dar aqui um segundo exemplo aqui para a gente arrebentar em funções oxigenadas. No segundo exemplo, eu tenho agora um anel aromático, presta atenção, tá? Anel aromático. E aqui a hidroxila. 3 segundinhos para você me dizer que função é essa, tá certo? Enquanto isso eu vou fazer uma coisa bem estranha. Foi a primeira coisa que eu pensei na mente, tá, gente? Eu poderia fazer algo mais estranho? Poderia. Mas eu acho que isso foi bem estranho, não foi? Então, que função orgânica é essa aqui? Acertou você que disse que é um álcool. Pô, professor, tá de brincadeira aí, professor. Qual é, velho? Você marcou que era o fenol? Fala a verdade pra mim. Você achou que era o fenol, não foi? Você achou que era o fenol? Se você não achou, show de bola, você tá de parabéns. Se você achou que era um fenol normal, todo mundo já passou por já comentou esse erro aí, gente. Por quê? Porque quando eu vejo o anel aromático, eu fico lá, meu coração bate mais forte, ó. Fenol, 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 fenol. Mas é ver, não é. Porque o ponto não é se tem um anel aromático. É a hidroxila tá ligada diretamente onde? A hidroxila, minha gente, tá ligada nesse carbono aqui, ó. E esse carbono não está no anel aromático. Se ela tivesse ligada aqui, aí é outra história, mas está ligado ao carbono que não é do anel aromático. Esse carbono é o quê? Carbono saturado, que só faz ligações simples. Por isso é um álcool. Então, galera, o que tem de pegadinha em hidroxilados é isso aí. Porque muitos alunos eles vão chegando lá na frente e vão pensando nisso. E vão pensando que a questão é a classificação da cadeia, mas não é. A questão é o carbono diretamente ligado ao seu grupo funcional. Tá certo, galerinha? A chance é que lá na frente talvez você se atrapalhe nisso aqui alguma vez. Mas você vai lembrar, gente, desse sorriso aqui, ó. Te dizendo que vai dar tudo certo. E que se você confundiu, é só você lembrar que o importante não é a classificação da cadeia toda, mas o carbono que está ligado diretamente à sua hidroxila. Firmeza, gente? Firmeza, pro. Vamos lá. A nossa segunda caixinha que a gente vai abrir aqui agora corresponde às substâncias, às funções orgânicas, melhor dizendo, contendo o grupo funcional carbonila. Vimos o do grupo funcional hidroxila e agora vamos ver o grupo funcional carbo. Carbo o quê, professor? Carbonila. A carbonila corresponde a um C-O. Isso é uma
Carbo. Carbo o quê, professor? Carbonila. Tá bom? Então aqui é uma carbonila. Tem carbonila, gente, já é um outro grupo funcional. Caracteriza outras funções oxigenadas. Daí a gente vai ver agora quais são essas duas funções oxigenadas caracterizadas pela presença de uma carbonila. Então, nós temos aqui duas situações. Na primeira delas, a carbonila está ligada a um átomo de hidrogênio. Para cá, a ligação não me importa. Pode ser que aqui tenha essa ligação seja com outro hidrogênio, pode ser com outro carbono, não tem problema. Mas se essa é dupla O ligado a hidrogênio, eu digo que a minha função orgânica é a função aldeído. É um aldeído. Beleza? É um aldeído. Tá certo, gente? É um aldeído. Então, galerinha, já que aqui eu tenho um aldeído, eu já sei, tá? Que se tiver carbonila ligada a hidrogênio, é um aldeído. Tá bom? E se tiver uma carbonila entre carbonos? Aí já é uma outra função oxigenada. Se a carbonila está entre carbonos, é uma outra função oxigenada. Nesse caso, eu tenho uma cetona. Cetona é a função orgânica correspondente a uma carbonila entre carbonos. Prof, me diz uma coisa. Essa cetona aí é aquela cetona do esmalte? Mais ou menos. Na verdade, ali é a acetona. Aqui é a cetona. O que é cetona? Cetona é uma função orgânica em que o C+O está entre carbonos. Essa é a função orgânica. Agora, uma outra situação é a acetona. A acetona é um dos tipos de cetonas. A acetona é um tipo de cetona. Então, existem várias cetonas, assim como existem vários álcoois, e o mais famoso é o etanol, existem várias cetonas e a mais famosa é a acetona, cuja nomenclatura química é propanona. Tá bom? Então, tem uma semelhança? Tem. Não é só o nome, não. Tem realmente uma relação entre um e outro. Tá bom? Então, identificando o que é aldeído e o que é cetona, gente, eu preciso te dar uma real aqui, ó. Quando eu coloco na fórmula em linha, às vezes isso não fica tão bonitinho assim, porque o carbono fica escondido, o hidrogênio fica escondido, tá implícito o hidrogênio. E às vezes você não vê se tem um hidrogênio ligado ou se tem dois carbonos. Então aqui tem um macete para isso, tá bom? E por isso eu vou te dar aqui dois exemplos para a gente destacar como é que numa questão com fórmula em linha eu sei o que é aldeído e sei o que é cetona. Primeiro exemplo é esse aqui. Segundo exemplo é esse aqui. Galera, vamos lá. Identifiquei que tem C+O. A pergunta é, C+O ligado ao quê? Viu que C+O, galera? Nesse momento, seu cérebro tem que acionar uma caixinha. Acionando uma caixinha das carbonilas. Acionando uma caixinha que só pode ser aldeído ou cetona. O primeiro ponto aqui é que você não pode marcar em hipótese alguma que aqui é um álcool, um enol, fenol, porque eu botei esses aí na galera da caixinha da hidroxila. Então, na caixinha da carbonila, só tem aldeído e cetona na minha mente. E por que isso é importante? Porque você está com a questão uma prova fechada para fazer. Talvez você fique na dúvida se é aldeído ou cetona. Mas você não marcou letra A, álcool, não marcou letra D, enol, nem letra E, fenol. Está na dúvida entre a B e a C. Aldeído ou cetona? Tá me entendendo? Então, quando você separa em caixinha, a gente fica mais fácil. Eu não vou ver o hidroxila e pensar, será que é um aldeído? Não, bota na caixinha separada. Então, uma caixinha para carbonilados, uma caixinha para hidroxilados. Firmeza? Firmeza, prof? Então, vamos lá. Identificou a carbonila? Como é que eu sei agora se é um aldeído ou uma cetona? Você vai olhar para o carbono da carbonila e ver onde ele está ligado. Esse carbono da carbonila está ligado a esse carbono e a um hidrogênio que está aqui escondido, né? Beleza? Como o C+O está ligado a um hidrogênio, essa função é a função aldeído. Tá bom? Próximo caso, o C+O está aqui, ó. E aqui está o carbono. O carbono do C+O está ligado a esse carbono e a esse carbono.
é um C-O em que o C está entre dois carbonos. Daí eu dizer que se trata de uma cetona, porque C-O entre carbonos é cetona. Tá bom? Aí tem uma forma de você aprender isso que é um pouco mais rápida. Sabe qual é essa forma? É um pouquinho mais rápida. Sempre que a carbonila estiver nas pontas, no final ou no início da cadeia, é um aldeído. Você nem precisa ficar contando ver se tem hidrogênio não. Se tem C-O numa das pontas, é um aldeído. Se tem C-O no meio, é uma acetona. Aí eu gosto de estar pensando assim, ó, gente. Finaldeído e centrona. Finaldeído e centrona. É um macete muito bom? Não é dos melhores, mas que dá para você lembrar, dá. Tá bom? Então aqui, ó, se você tem carbonila no final, finaldeído. Se você tem carbonila no centro, centrona. Então tem a centrona, que é para dizer que a carbonila fica ali no meio, não está nas pontas. No meio não tem que ser no meio exato não, tá, gente? Mas não pode ser nas pontas. Então centrona e finaldeído. Não é isso não, tá bom, gente? Não é isso não. Então aqui, final da cadeia e aqui no meio da cadeia. Repara que eu já matei aqui mais de metade das funções, já foram 5 e eu só precisei abrir 2 caixinhas. Quando você segue essa dica, galera, você pode até confundir o aldeído com acetona, mas você não confunde a acetona com fenol, porque você lembrou que eles estão em caixinhas separadas. Então tenta colocar essas caixinhas aí, ó, organizadas em sua mente, de forma que você separe de forma muito nítida cada função na sua própria caixinha. Então aqui já foram 2 grupos funcionais e 5 funções orgânicas a partir desses 2 grupos, tá bom? O terceiro grupo, ele vai estar sozinho aqui, tá bom? Para esse grupo funcional, existe uma única função orgânica. E aqui fica até sem graça, né? Que eu só vou botar aqui, pronto, o nome pronto. O grupo funcional oxi é caracterizado justamente por esse oxigênio aqui entre 2 carbonos. É o grupo funcional oxi. Um oxigênio entre 2 carbonos. Como o oxi aqui eu tenho entre 2 carbonos, né? Eu tenho uma função orgânica, só tenho uma possibilidade, tá? Viu o oxigênio entre carbonos, nós dizemos que se trata de um éter. Quando tem oxigênio entre carbonos, se trata de um éter. Beleza? Então o éter é fácil de ver, galera. É muito simples identificar um éter. Basicamente, você tem ali uma substância com oxigênio entre carbonos. Oxigênio entre carbonos, função éter. Prof, eu posso dizer que aqui tem um heteroátomo? Tem aqui um heteroátomo. E o macete vai ser justamente esse. Éter é a função que tem um heteroátomo. Faz sentido ou não faz? Fala a verdade. Éter é aquela função orgânica que tem um heteroátomo. Um heteroátomo de oxigênio especificamente, tá? Tem um oxigênio entre 2 carbonos, se trata de um éter. Beleza? Oxigênio entre carbonos, se trata de um éter. Tá certo? Às vezes o éter confunde, sabe por quê? Porque tem que achar que faz assim, ó. Bota na condensada. CH3O. Aí bota aqui, sei lá, um neuromático da vida, tá bom? Vou dar um exemplo aqui. Aqui não parece, né? Mas é um éter. Por quê? Porque esse O tem entre 2 carbonos. Esse O está ligado a esse carbono e está ligado a esse carbono aqui também. Então, quando o O está entre carbonos, eu falo que é um heteroátomo de oxigênio. A função é o éter. Tá bom, galerinha? Então, em ambos os casos aqui, ó, a função é do tipo éter. E o éter não é difícil de lembrar porque só tem nessa caixinha ele. Na caixinha do éter só tem éter. Não tem mais ninguém ali que tenha o oxi e seja uma outra coisa. É só o éter e pronto. Daí, galerinha, eu estou fechando com vocês aqui agora 6 funções e 3 caixinhas já. Vamos recapitular? Tem a caixinha das hidroxiladas, contendo álcool, enol e fenol. Tem também a caixinha da galera carbonilada. Aí eu tenho aldeído e cetona. E tem a caixinha do que tem heteroátomo, do que tem um oxi. Vai dar origem aqui à função éter. Prof, agora faltam 2 caixinhas, né? Na verdade, falta uma só. Apesar de serem 2 grupos funcionais diferentes, eu gosto de ensinar para meus alunos isso aqui como se fosse uma única caixinha. São 2 grupos, mas bote na mesma caixinha os 2 grupos que fica mais fácil. Eu vou dizer por quê para você daqui a um segundinho.
Antes disso, bora tentar visualizar o que deve ser uma carboxila. Pensem no nome, galera, que vai te dizer muito. O que é uma carboxila? O que seria uma carboxila? Gente, isso aqui se refere a uma junção de dois grupos. Carboxila, tanto carboxila quanto carboxi, são formados quando juntam dois grupos. Quando juntam-se dois grupos. Carboxila, carbo de carbonila, quicila de hidroxila. Tá bom? Então o que é o carboxila? É um grupo funcional formado pela combinação aí de carbonila e hidroxila. Então, na carboxila você tem assim, ó, o C-O ligado ao OH. Tá bom? E a carboxila, ela caracteriza, tá certo? As funções. A carboxila caracteriza as funções chamadas de as substâncias cuja função é o ácido carboxílico. Ácido carboxílico. No ácido carboxílico, galerinha, eu tenho C-O ligado diretamente ao hidroxila. Beleza? Ligado diretamente à hidroxila. Tranquilo? Galerinha, essa função ela vai ter algumas diferenças em relação às demais. E esse talvez seja o ponto mais importante da aula, seja o ápice da aula. Enquanto as outras era sempre um único oxigênio, agora eu tenho dois átomos de oxigênio. Viu que são dois átomos de oxigênio? É uma chance que seja um ácido carboxílico. Tá bom? Então, ácido carboxílico, C-O ligado ao H, uma carbonila com uma hidroxila. E o carboxil? Carboxil é a mesma pegada. O ácido carboxílico, a carboxila não era a mistura de carbonila com hidroxila? Adivinha aí, o que é o carboxil? Carboxila era o carbonila com a hidroxila e carboxil, carbonila com óxido. Carbonila com óxido. Olha só como é que é o carboxil. O carboxil é assim, ó. Tem carbonila, tem óxido, também tem. Então, quando você percebe que você tem um C-O ligado a um óxido, é um carboxil. O carboxil é o nome da função orgânica, é o nome do grupo funcional da função orgânica éster. Tá bom? Aqui é o éster. E por que eu coloco tanta semelhança entre esse e esse? Por que eu disse para você pôr aqui numa mesma caixinha tanto a galera do ácido carboxílico, tanto a galera do éster? Porque são as duas únicas funções que o mesmo carbono está ligado a dois oxigênios. Não tem mais nenhum caso disso. Os demais são sempre um único átomo de oxigênio. Aqui são sempre dois átomos de oxigênio. E galerinha, a chance é que a maior fonte de erro dos alunos estão nesses dois grupos. Sabe por quê? Porque eu falei para vocês que hidroxila é só aqui, né? Só esses três. Então quando você vê hidroxila, você já começa a pensar nesses três. Só que pode ser também ali um ácido carboxílico, que tem a carboxila. Então acaba que esse de cá confunde muito com o de cá. E esse de cá confunde muito com o éter, ou confunde muito com o aldeído, com a acetona. Eles têm muitas semelhanças. Então eu quero te sugerir, galerinha, que você, ao identificar uma função orgânica, se pergunte: esse carbono está com quantos oxigênios? Esse carbono está ligado a quantos átomos de oxigênio? Bom, se estiver ligado a 2, ou é um ácido carboxílico ou é um éster. Porque são as duas funções que nós temos. Com dois oxigênios e um carbono. Então, galerinha, olha só como ficou as caixinhas aqui, tá? A galera que tem dois oxigênios. Os grupos
que tem oxi, grupos contendo carbonila e grupos contendo hidroxila. Tá certo? Então são 4 caixinhas, cabendo aqui 8 funções. Como é que eu diferencio bem o ácido carboxílico do éster? Aí vamos para o exemplo, né? Aí vai ser algo parecido com o que eu falei com em aldeído e cetona. Os ácidos carboxílicos ficam sempre nas extremidades, lá nas pontas. Aí você vê lá que tem uma carboxila. Já o éster fica no meio. Costuma ficar assim, ó. Tá certo? Então aqui eu tenho o ácido carboxílico e aqui eu tenho um éster. Viu que tem um COO na extremidade, ligado a hidrogênio, é um ácido carboxílico. Viu que tem um COO, são 2 O, no meio da cadeia, ali é um éster. Galera, dá para imaginar que quantas pessoas confundem, né? Quantas pessoas confundem éter com éster, por exemplo, porque além do nome ser muito parecido, ambos têm heteroátomo. Então, eles acabam se parecendo bastante. Mas o detalhe é, aqui eu tenho um carbono ligado a 2 oxigênios. Então, só pode ser éster ou ácido carboxílico. Como está no meio, é um éster. Então, pense aqui que o éster, galera, é um éter com uma coisinha a mais. Não tem um C dupla O aqui? Aqui é normal, né? Aqui tem C dupla O por quê? Porque tem uma coisinha a mais. Aí você bota o S, que é uma coisinha a mais, entendeu? Então, por que é éter e aqui é éster? Éster é porque tem uma coisinha a mais, eu boto um S para identificar isso. Tá certo? Basicamente, galera, a gente viu aqui as 8 funções oxigenadas cobradas. Existem outras? Existem. Mas a gente não vê isso sendo cobrado nos vestibulares. Então, essas 8 aqui, você responde qualquer questão de função orgânica. Vamos recapitular? Método das caixinhas. Tem 2 oxigênios? Ou é ácido carboxílico ou é éster. Beleza? Segue o GPS aí, tá? Siga isso aqui passo a passo que vai te ajudar bastante. Tem 2 oxigênios, ou é éster ou é ácido carboxílico. Ah, só tem um oxigênio? Então vamos prejudicar. Se só tem um oxigênio e for uma hidroxila, pode ser álcool, enol e fenol. É só lembrar onde ele está diretamente conectado. Tem carbonila? Aldeído e cetona. Aldeído é sempre o final, por isso finaldeído, e cetona é no meio, por isso centrona, é o apelido. E éter é aquele caso em que tem o grupo oxi, ou seja, um oxigênio entre carbonos, um heteroátomo. Então, o heteroátomo lembra de éter. E aqui para diferenciar, no final da cadeia e com hidroxila, é o ácido carboxílico. No meio da cadeia e sem o hidrogênio, lembra mais do éter, né? Aí é o éster. Então, galerinha, separando dessa forma, você vai ganhar muito tempo, aumentar muito as chances de acertar, porque, como eu disse, o que a maioria dos alunos erram é porque vê tanta função na frente que eles esquecem o que é cada uma. Então aqui eu botei em 4 caixinhas. É claro que você precisa exercitar, trabalhar isso aqui para ficar craque, tá bom? Mas quanto mais você vai, né, treinando, mais fica fácil isso aqui. Tá certo? Então, as que mais confundem são as de K, que parecem com as demais, mas se você se ligar na questão dos oxigênios, o negócio já foi. Tá bom, galerinha? Essas são as nossas funções oxigenadas. Espero que você tenha gostado da aula, assistido até o final aí, chegando até aqui. Se ficou até o final, gente, aproveita para dar seu like aí, tá bom? E se inscrever no nosso canal, deixar seu comentário dizendo o que é que você aprendeu aqui comigo hoje. E a gente se vê no próximo encontro. Um abração para vocês, galera, e até a próxima.